Olá, Rafael. Seja bem-vindo. Tudo bem, muito boa noite aí. Muitíssimo obrigado pelo convite. Uma honra estar por aqui com você, com a sua audiência aqui. Eu Que que Deus nos agradeço. abençoe muito, viu? Eu que agradeço. Obrigada por você por ter esse tempinho para nós aqui. As perguntas estão bombando, mas a gente vai começar primeiro. Você só se apresenta, eu sei que todo mundo já conhece você, que outro dia eu estava falando sobre a coroa das lágrimas, e aí eu falei assim, eu estou esquecendo como é que era. Alguém vai, é o Rafael. Não. Todo mundo conhece. Então, eles mesmos me lembraram quem é que trouxe de volta à tona, né, a devoção. Mas nós estamos aqui hoje para, se possível, responder algumas perguntas das pessoas que mandaram para nós e da importância da coroa das lágrimas, porque todas as vezes que eu leio sobre eu descobri isso ano passado, tem 4, 5 meses. É muito novo para mim. Eu até esqueço de rezar todo dia, para ser sincera. Eu esqueço. E o bom é rezar todos os dias a coroa. Sim, sim. Não é? Então, assim, é tudo muito novo e, ao mesmo tempo, em todos os blogs que a gente vê, vídeos, salvarei o Brasil se ouvir a ejaculatória. Então, nós estamos aqui para juntos salvar o Brasil, Rafael. Tudo bem. Então, me apresentando aqui rapidinho, né? Eu sou natural de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, moro em Campinas hoje em dia. Sou casado com a Renata, tenho 2 crianças, eu tenho a Olivia, que tem 7 anos, e tenho o Vicente, que vai fazer 5. Então, tenho as 2 crianças, um menino e uma menina, e vivo aqui em Campinas já tem muitos anos. Me formei como professor de filosofia. Originalmente, eu comecei dando aula de filosofia, e depois eu estudei história, sempre fui apaixonado por história, gostei muito de história. Estudei uns anos antes, né, de me casar e tudo mais, de fazer faculdade. Eu fui seminarista quase 8 anos, e depois deixei a caminhada vocacional, mas ingressei numa comunidade nova, né, nesse modelo das comunidades novas. Então, eu sou leigo consagrado na comunidade católica Pantocrato. É uma comunidade fundada aqui em Campinas, mas que está presente em vários lugares no Brasil e fora do Brasil. Fora do Brasil, nós temos uma casa no Peru e uma casa em Avignon. Mas eu não sou missionário full-time, né? Que a gente fala o missionário da vida comum, que é aquele missionário que deixa a sua casa, seu emprego e tal, e se dedica à sua obra. Eu não, eu continuo dando aula, sou professor, trabalho em 2 escolas, dou assessoria para escolas, palestras, conferências. Então, tenho o meu trabalho, minha esposa tem o trabalho dela, mas nós oferecemos parte do nosso tempo para esse apostolado da comunidade. E foi nessa paixão, né, nessa busca pela história, que eu me deparei com a história de Nossa Senhora das Lágrimas. Isso ainda quando eu era criança, eu ouvi falar pela primeira vez, assim, mas é interessante que eu não dei muita bola para isso, porque... Só um minuto, você já estava morando em Campinas quando você era criança e ouviu eu falar pela primeira vez? Não. Estava em São João da Boa Vista. Tá. Na minha cidade natal, tinha um convento das missionárias de Jesus Crucificado, tinha uma casa delas. E eu era a coroinha do Carmelo, então eu ajudava a missa no Carmelo, e era interessante, a missa do Carmelo eram os padres redentoristas que rezavam missa, ia lá um padre bem velhinho. Depois que eu fui descobrir o padre, que era o capelão do Carmelo, foi quem restaurou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, quem compridou os cabelos de Nossa Senhora Aparecida, era o padre que eu ajudava a missa. Mas eu fui saber disso já anos depois, né, que era o padre Alfredo Morgado, já é falecido. Então, o padre Morgado rezava a missa ali, e as outras freiras da cidade vinham para essa missa de manhã, porque depois ia cada uma para o seu trabalho. E foi ali que eu comecei a fazer amizade com as freiras todas ali, né? Então, eu era moleque, e fui, né, conversando ali com você. E uma dessas irmãs, um dia ela me falou alguma coisa, porque no nosso instituto eu vou te ensinar uma oração, me deu um papel. Eu achei interessante a oração, porque eu falei, Nossa Senhora das Dores, né, na minha cabeça. Ele está falando das lágrimas de Nossa Senhora, não sei o quê. Das lágrimas de sangue. Eu pensei, e eu conheci na época, né, fim dos anos 80, começo dos anos 90, que era nessa época que eu ajudava a missa, era a época que a devoção à Rosa Mística estava assim em alta. Tudo que era grupo de oração, tudo que era lugar, se falava muito na Rosa Mística. Verdade. Aí eu vi aquela oração, falei, parece a oração da Rosa Mística, deve ser a mesma coisa. Mas aí essa irmã falou para mim,
Não, isso aqui foi uma irmã da nossa congregação, nosso instituto, que viu Nossa Senhora e viu Jesus, e foi Jesus que ensinou. Aí eu pensei, eu falei, não, mas no grupo de oração eu aprendi de um jeito, né, que era a Pierina, né, a Pierina Gille, que viu Nossa Senhora da Rosa Mística, a irmã falou que... Eu falei, bom, deve ser uma confusão qualquer ali. O tempo passou, tal, não liguei muito, e depois outra vez ela veio, conversou, falou de novo. Aí eu tive uma ideia, né, de menino, eu fui perguntar para o padre ficou muito bravo, ele falou, não, falou, você já viu imagem de Nossa Senhora das Lágrimas por aí? Eu falei, não, nunca vi. Ele falou, você já viu nos nichos das igrejas que tem, né? A minha cidade tem aquelas igrejas antigas com vários altares. Ele falou, você já viu por aí? Eu falei, não vi. Ele falou, o que você viu? Eu falei, vi Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de La Salette. Ele falou, então tá bom. Então, se você quer ser devoto de Nossa Senhora, você escolhe um título desses que tem por aí nos altares e pronto. Eu fiquei com aquilo ali na minha cabeça. Falei, então tá bom, realmente, eu nunca vi. Deixa para lá. Os anos passaram, na adolescência eu fui para o seminário. Quando eu cheguei no seminário, um colega meu de seminário tinha a avó dele, que era viúva, e entrou para o convento, foi ser missionária de Jesus crucificado. E aí, de novo, eu ouço falar dessa oração. Eu falei, puxa vida, né? Eu ouvi lá as irmãs em São João falando, agora no seminário de novo. Aí eu resolvi perguntar para o diretor espiritual do seminário, era um padre mais velho, e muito estudioso, entendia muita coisa de igreja, lia muito. Eu falei, ele vai saber. E perguntei para ele. Ele falou para mim, não, é uma devoção muito útil, muito agradável a Deus. Ele falou, e é tudo verdade. Eu falei, então, padre, mas tem padres que falaram para eu esquecer. As irmãs falam dessa devoção. O senhor está me dizendo que... Ele falou, em quem que eu acredito, né? Aí ele me disse assim, eu conheci as pessoas envolvidas nessa história. Eu conheci a Madre Vilac, que é a fundadora, eu conheci a irmã Amália, que é a vidente, e aí o que eu não sabia, fiquei sabendo na hora. E ele falou, e eu sou um dos últimos padres vivos que foram ordenados por Dom Barreto, que é o fundador da congregação. Nossa. Ele falou, então, eu estou te dizendo como testemunho pessoal, eu os conheci. Eu falei, mas por que tem essa polêmica? E ele me explicou. Ele falou, essa devoção foi uma aparição que ocorreu na década de 30. Dom Barreto, que era um bispo muito zeloso, muito santo, ele correu para estudar, porque, né, ele tinha aquela preocupação de atender aos apelos de Nossa Senhora. Ele falou, não, eu não posso. Se aconteceu na minha diocese, se Nossa Senhora veio até aqui, eu não posso ficar... Tem que fazer alguma coisa. Ele falou, tem que fazer alguma coisa. E ele não quis abafar, porque ele recebeu muitos conselhos para que abafasse. Falou, abafa isso aí vai sumir, vai desaparecer. Mas Dom Barreto ele tinha um problema de consciência com aquilo. Ele falou, não, eu tenho que investigar para ver se isso é verdade ou não. Aí, na época, o que ele fez? Ele chamou 2 padres. Ele chamou o Monsenhor Jerônimo Baggio, né, que viveu aqui em Campinas, foi reitor do seminário. Era um padre italiano, muito bravo, mas, ao mesmo tempo, muito espirituoso. Ele era muito bravo com o povo, dava pito no povo, puxava a orelha do povo, mas ele era muito alegre ao mesmo tempo. Então, ele equilibrava um pouco essas coisas. E era um homem, assim, de muita ciência, era doutor em teologia. Imediatamente, Dom Barreto chamou o Monsenhor Jerônimo Baggio. O Monsenhor Jerônimo Baggio, ele dizia que Dom Barreto era o bispo que não dormia e não deixava os padres dormirem. De tanto que Dom Barreto fazia os padres trabalharem, o zelo pelas almas, a salvação, e era aquela coisa. Então, ele era um homem de confiança de Dom Barreto. Dom Barreto o chama e conta para ele o que estava acontecendo. E naquela desconfiança, aquela coisa, aquela investigação que é sadia, é bom que a igreja desconfie. Claro. Né, que é uma questão de prudência e tudo. Dom Barreto falou, eu queria que o senhor conversasse com a freira. E aí o senhor vai me dar a opinião. E ele era um italianão napolitano, aqueles homens bem práticos, bem sinceros. E ele conversou com a irmã e ele falou para Dom Barreto, olha, se o senhor não me dissesse que foi para ela que Nossa Senhora apareceu, ele falou, jamais eu iria acreditar que Nossa Senhora escolheria ela, porque é uma pessoa muito simples, é uma pessoa sem cultura nenhuma, mas é um coração muito bom e uma moça que quer trabalhar muito, muito disposta a trabalhar mesmo,
com o pouco que ela sabe, com o jeitinho dela ali. E ele falou, então, me pareceu assim uma pessoa muito normal. E aí Dom Barreto falou, bom, então tá bom, eu queria primeiro a opinião do senhor sobre ela. Agora nós vamos partir para o segundo passo. Seria interessante que médicos avaliassem. E aí eles começam a buscar médicos, e buscaram médicos, psicólogos, psiquiatras, e médicos mesmo, para ver se não tinha nenhum problema físico. A histeria, naquela época, né? Geralmente, quando se tinha alguma manifestação, alguma coisa assim, eles identificavam muito como histeria. Então, poderia ser algum efeito psiquiátrico, algum estado mórbido de consciência que estava produzindo aquilo. E é interessante que os médicos também tiveram a mesma impressão que o Monsenhor Jerônimo Baggio. Disseram, olha, é uma moça muito normal, muito comum, e que se o senhor não dissesse, nós não desconfiaríamos jamais dessas coisas. Muito bem. Aí, mais um passo. Dom Barreto falou, não, mas eu preciso de mais uma opinião. E aí ele chama o padre Irineu Vieira. O padre Irineu Vieira era um jesuíta português que estava vivendo no Brasil, inclusive era do Rio. Ele morava na casa dos jesuítas no Rio de Janeiro. E Dom Barreto o conheceu e o chamou a Campinas. E o padre Irineu Vieira, ele foi reitor da Faculdade de Teologia de Salamanca, grande referência. É onde São João da Cruz estudou, onde São João da Cruz fez teologia. O padre Irineu Vieira foi diretor da Teologia de Salamanca. E aí o Dom Barreto falou, bom, se tiver alguma coisa fora desse quadro, ele vai analisar as mensagens e ele vai vetar. Claro. E aí, se ele vetar, nós não vamos divulgar, nós vamos acompanhar essa moça e vamos orientar de outro jeito. Muito bem. E aí vem o padre Irineu Vieira, ouve os relatos, entrevista a irmã, e ele fez várias entrevistas. Ele falou para Dom Barreto, eu preciso de vários dias. Porque o que ele fez? Ele fez a ela várias perguntas em ordem aleatória e repetiu várias dessas perguntas durante vários dias seguidos. E fez o relatório disso. E ela não caiu em contradição em nenhum dos relatórios. Ela repetia as mesmas coisas. E aí, tanto o padre Irineu, quanto Dom Barreto, quanto o Monsenhor Jerônimo Baggio, chegaram a uma conclusão que Dom Barreto registrou numa carta que ele manda para o Papa. Essa carta que ele manda para o Papa Pio XI, ainda bem que a irmã Amália nunca leu essa carta, né, porque, tadinha, ela era muito humilde mesmo, muito simples. Dom Barreto, ele escreve fazendo um descritivo de quem é essa moça. Entendi. E ele começa dizendo o seguinte, Santo Padre, esta religiosa nos transmite mensagens de profundo teor teológico, porém, dada a cultura e o conhecimento de que ela dispõe, e até mesmo por conta de sua origem e de sua família, ela seria incapaz de dissertar sobre qualquer tema, não só teológico, mas qualquer tema, por mais que 2 linhas. Nossa. Ou seja, ele estava dizendo, era uma pessoa extremamente limitada, simples mesmo, né, no sentido assim de conhecimento teológico, de coisas mais complexas, e, no entanto, as mensagens traziam conteúdo teológico. E é interessante que são conteúdos de mariologia profundíssimo, coisas que teólogos discutem, a corredenção de Nossa Senhora, a mediação de todas as graças, que são dogmas que eu creio que um dia a Igreja ainda vai proclamar. A mediação universal dos dons e a corredenção. Isso aparece nos textos. Mas ela não teria condições assim nem de produzir, nem de imaginar, nem se ela lesse e simulasse aquilo, não daria. Muito bem, então tudo o que acontecia aqui em Campinas, Dom Barreto ia relatando para a Santa Sé. Mas o que aconteceu? Aí esse padre, que era o meu diretor espiritual no seminário, me contou isso aí. Ele falou, olha, Dom Barreto ele fez isso muito rápido, porque ele queria atender ao chamado de Nossa Senhora rápido. E ele aprovou, ele fez todo o processo de aprovação diocesana da aparição em 2 anos. Ela apareceu em 30, em 32 já tinha os santinhos com a coroa das lágrimas. Nossa, e a oração foi bem rápido. Rápido. Porque qual era a preocupação do Dom Barreto? Ele leu todas as mensagens. E ele entendeu, ele falou, qual que é o núcleo disso aqui? O grande tesouro dessas manifestações é a coroa.
É a oração da coroa das lágrimas. Se fosse para resumir, mesmo que as pessoas não saibam do teor de todas as mensagens, o que é mais importante? O sacramental. É a arma, né, que Jesus e que Maria deram, as orações e a medalha. Né, as orações da coroa e a própria medalha, que tem instruções muito precisas de como tinha que ser a medalha e tal. Então, Dom Barreto falou, a gente tem que correr com isso. As outras coisas, depois a gente vê. Então, ele providenciou a imagem de Jesus manietado de Nossa Senhora das Lágrimas e providenciou também a impressão dos folhetos. E aí calhou de que ele tinha que fazer uma visita de límina, ele tinha que fazer a visita ao Papa. E o que ele fez? Ele mandou imprimir milhares de folhetos com coroa das lágrimas em italiano, em inglês, em francês, em húngaro. Né? Ele mandou colocar até em húngaro, né? Tinha. E aí ele pegou vários idiomas e mandou cunhar 1 milhão de medalhas em vários idiomas. Olha. Então ele levou folhetinhos com resumo da aparição, onde ele não coloca o nome da irmã, ele fala uma religiosa de nosso instituto. Isso tudo em 1930, 30 e 32. É por aí, nesse pedaço. E aí ele vai para a Europa e distribui isso aí para todo lado. E aí o que acontece? Na Europa, as pessoas pegavam o santinho. O santinho é uma imagem que não é estranha para as pessoas. Por quê? É Nossa Senhora vestida com um vestido roxo e com um manto azul e um véu branco na cabeça. Aí, as imagens de Nossa Senhora das Dores já trazem essa cor. Então, as pessoas olharam e falaram, né, Nossa Senhora das Dores, lágrimas, dores, né, tá ali. Em Milão, do lado de Milão, existe um santuário de Nossa Senhora das Lágrimas, que é da Idade Média, do fim da Idade Média. Nossa! Já existia uma igreja dedicada às lágrimas de Nossa Senhora. Em Portugal, na Idade Média, na cidade de Dornes, o vilarejo de Dornes, em Portugal, havia acontecido um milagre de uma imagem perdida de Nossa Senhora, que ela foi encontrada e deram o nome de Nossa Senhora do Pranto, em Portugal. Então, já havia uma preparação, a providência divina já vinha preparando. E esta imagem de Portugal, sobretudo, e a gente sabe que o Brasil e Portugal têm uma herança espiritual. O Brasil ele ficou independente, politicamente nós nos separamos, mas a herança espiritual não tem nada a ver com as questões político-administrativas. Então, a nossa herança espiritual, ela vem de Portugal. Assim como a fé católica veio de Portugal, os primeiros missionários vieram de Portugal, essa herança nos une ao povo português. E em Dornes, é interessante que eu nem sabia, eu desconhecia essa história. Quando eu comecei a falar de Nossa Senhora das Lágrimas, um padre português, nascido em Dornes, entrou em contato comigo. Falou, professor, eu preciso contar para o senhor a respeito do meu vilarejo. E aí ele me contou, depois eu fui pesquisar e achei os dados. Interessantíssima história. Portugal e Espanha teve muita invasão moura, né, os muçulmanos invadindo para todo lado. E os católicos de Dornes, né, na Idade Média, tinham uma imagem da Pietà, Nossa Senhora com Cristo morto no colo. E eles falaram, se os muçulmanos entrarem, eles vão profanar as nossas imagens. O que eles fizeram? Eles abriram um buraco na muralha da cidade e guardaram a imagem de Nossa Senhora e subiram aquela parede, cobrindo a imagem. É o que aconteceu, por exemplo, com Nossa Senhora de Almudena, a padroeira de Madrid. Aquela imagem que está na Catedral de Madrid, ela ficou anos escondida na muralha. Escondida. É a mesma situação, se deu em Dornes. E aí a invasão moura acabou, Portugal ficou independente, veio Dom Afonso Henriques e não sei o quê. E a coisa, os séculos passaram. E lá pelo século XIV, um grupo de pastores, de homens, estavam guardando as suas ovelhas, estava escurecendo, e escutaram o choro de uma mulher. E ficaram pensativos e procuraram, e não acharam aquela mulher. Bom, passou aquilo, né? No dia seguinte eles só comentaram entre si que acharam aquilo estranho, mas muito bem, vida que segue. Na noite seguinte, a mesma coisa. Na terceira vez, eles chamaram o padre. Falaram, padre, nós estamos ouvindo uma mulher que chora
um choro de mulher, é um choro muito sentido, e ela chora baixo, ela chora, é um choro afogado, assim. Mas nós não conseguimos achar ninguém. Aí o que o padre pensou? O padre, muito devoto das almas do purgatório, falou: vamos rezar missa pelas almas do purgatório. Pode ser alguma alma do purgatório clamando por ajuda, vamos Faz rezar. sentido. Ia fazer todo sentido. Ele falou: vamos fazer um jejum, vamos oferecer as missas e vamos ver se para. Não parou. O choro continuou. E aí um dia o choro se intensificou. Ai, e aí esses homens foram buscar o padre. Falou: vamos ficar aqui e alguém busque o padre. E o padre veio. E o padre ouviu. Aí o padre falou, né, até para o sacristão: corra lá, pega os meus paramentos, eu vou me paramentar, bate o sino e manda o povo vir. Nós vamos em procissão, em silêncio, até onde estivesse choro. E foram andando e buscando, até que chegaram na muralha da cidade e ouviram o choro dentro da muralha da cidade. E aí o padre falou: pode pegar uma marreta, batam na muralha, vamos abrir a muralha, vamos ver o que tem. No que eles foram quebrando, a imagem que eles sabiam que um dia tinha existido, mas ninguém sabia onde estava, quando vê, aparece diante dos olhos deles a imagem de Nossa Senhora com Cristo morto no colo, Nossa Senhora da Piedade. E aí, então, eles deram nome àquela imagem de Nossa Senhora do Pranto. Levaram aquela imagem para a igreja paroquial e muitos prodígios começaram a acontecer ali, diante daquela imagem. Curas, doentes que eram curados, pessoas que tinham seus problemas assim restituídos, né? Dinheiro perdido que era restituído, enfim. Tudo isso foi acontecer. Aí começa ali em Portugal este culto ao pranto, olha que interessante, ao pranto de Nossa Senhora. Mas ainda não tinha esse nome de lágrimas. Era o pranto da Virgem Maria. Mas olha como que Portugal, né, assim como Deus, na sua providência, ele preparou primeiro Portugal para depois nos evangelizar, parece que essa devoção também, Deus, ele preparou primeiro lá e depois nós recebemos. Muito bem. E aí essa devoção toda aqui no Brasil, ela começa como? O início dela é muito interessante. A Congregação das Irmãs tinha acabado de ser fundada, eram 8 freiras, a Madre Vilac, a Madre Maria Vilac era fundadora, Dom Barreto fundador, a Irmã Amália era uma das 8, e até então as irmãs nem sabiam, a Madre Vilac sabia das questões místicas, interiores da Irmã Amália, mas as outras assim, nem tinham assim, uma ideia muito clara, imaginavam que tinha alguma coisa ali, percebiam alguma coisa, mas não era algo muito claro. E aí vai acontecer o seguinte: dia 8 de novembro de 1929, então antes de vir Nossa Senhora, veio Jesus. Dia 8 de novembro, chega à portaria do convento o irmão da madre, chorando, e disse assim: olha, a minha esposa passou mal por esses dias, ela estava grávida do 4º filho. Ela tinha 3 filhos, uma escadinha, estava grávida do 4º bebê. E ela teve um desmaio. Foi levada ao hospital, foi internada e não acordou, não voltou a si. E dados os recursos da medicina naquela época, eles fizeram todos os exames possíveis. Chegou num ponto que disseram para o Pedro Vilac. Falou: olha, do ponto de vista da medicina, nós fizemos tudo que dava para fazer. Agora é só esperar. Vem, Espírito Santo. Entendeu? Tem hora que está travando, mas não tem problema, continua. Tem hora que trava e sai do ar. Mas continua. Saiu do ar? Eu vou voltar aqui um pouquinho. Rapidinho. Aí ele chegou chorando, até isso todo já viu. Aí o médico chegou e falou que não tinha jeito. Isso. Aí o Pedro Vilac, ele falou: bom, ela está desenganada. Agora imagine um pai com 3 crianças pequenas e um bebê que estava sendo gerado por aquela mãe. Se ela morresse, morreria o bebê também. Claro. E aí, então, ele vai até a portaria do convento. A primeira atitude daquele pai foi fazer o quê? Falou: vou procurar minha irmã, que é religiosa. Só que é interessante que a família Vilac, a família da Madre Vilac, eles eram em 7 irmãos. 4 meninas e 3 rapazes. As 4 meninas se tornaram freiras. Então, são 4 freiras de congregações diferentes, de ordens diferentes. E os 3 rapazes são os que casaram. São os que garantiram a descendência dos Vilac. E o Pedro, ele pensou na Maria Vilac, a irmã dele. Falou: não, eu vou até a Maria. O hospital de Campinas era perto do convento.
Ele chega, elas eram só em 8, né? Quando ele chega, todas escutam ali o que ele fala. Lógico. E a Madre Vilac, a primeira coisa que ela pensa é nos sobrinhos. Ela fala, o que vai ser das crianças? Ela é tomada por aquele sobressalto, o que vai ser das crianças? E nisso, a irmã Amália, sabendo, né, daquela situação, ela pede permissão se ela podia subir para a capela. É interessante que a irmã Amália, sempre que ela tinha alguma dessas manifestações místicas, ela sentia um impulso de que isso iria acontecer a qualquer momento. E aí, então, ela pede à madre se ela tinha permissão para subir à capela. A madre, que a conhecia bem, disse, não, pode subir, minha filha. E aí ela vai até a capela, o altar da capela, e ela se ajoelha no canto esquerdo do altar e abre os braços em cruz. E ela fala para Jesus no sacrário, fala, Jesus, se tiver alguma coisa que ainda possa ser feita por essa mãe, eu estou disposta a trocar a minha vida pela vida dessa mãe de família. Então ela foi para oferecer a vida dela. Se fosse para alguém morrer, que morresse ela. No lugar. Que deixasse aquela mãe viva. E aí é interessante que aí Jesus se manifesta. Jesus aparece a ela. E diz a ela uma frase seca, assim, direta. Peça pelas lágrimas da minha mãe. Jesus usa esta expressão, as lágrimas. Jesus não diz peça pelo choro, peça pelas dores, ele disse peça pelas lágrimas da minha mãe. Só aí nós já teríamos a devoção. Se tivesse parado aí, pronto, nós já teríamos a devoção. Verdade. Mas é interessante que a irmã, ela insiste no diálogo. E eu costumo dizer isso. É muita intimidade, né? Pois é. Não, porque eu fico tentando me colocar, né, na cena. Meu Deus do céu, não imagine. Se qualquer um de nós víssemos Jesus e Jesus nos dissesse uma coisa, eu acho que parava ali. Ninguém, né? Você não teria nem questionar nada, vai perguntar mais nada. Tá bom, é isso aí, o senhor falou e tá falado. Mas é interessante que ela insiste, porque ela realmente queria ter a certeza de que ela seria atendida. Isso que é bonito. E aí ela insiste, ela pergunta, ela fala, mas como eu devo rezar? Como? Ela queria ter certeza. Não, tá bom, peça as lágrimas da minha mãe, mas como? Porque eu quero ter certeza de que eu vou pedir, o senhor vai aceitar o que eu vou oferecer. Com certeza. E aí é interessante que aí Jesus se abre, né, num sorriso, ele mostra o agrado dele por aquele pedido, aquela insistência. E ele diz a ela, quando você for me pedir, você peça assim, vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. E depois, você me diga assim, meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. E aí ele emendou e falou, através destas orações, eu quero honrar as lágrimas da minha mãe. Ai, que lindo. Ele fala, e eu estou muito feliz em poder honrar as lágrimas da minha mãe. Ai, que lindo. E se vocês, que são filhos pecadores, se comovem diante das lágrimas das mães de vocês, quanto mais eu, que tenho uma mãe imaculada e que é a melhor de todas as mães. Com certeza. Então, Nosso Senhor fala... E aí ele finaliza dizendo assim, estas orações serão um imã de misericórdia. Acho bonito isso, essa expressão que Jesus usa. Um imã de misericórdia, ou seja, quem quer atrair a misericórdia de Deus sobre si, sobre a sua casa, sobre a sua família, está aí. São estas orações. Elas são um imã. A misericórdia de Deus, não tem como a misericórdia de Deus não cair sobre aqueles que invocam as lágrimas de Nossa Senhora. Isso é promessa, né, Rafael? Promessa, é promessa. E Jesus, ele fala ainda assim para a irmã, ele fala, mais tarde, é interessante isso também, né, nessas manifestações, que para Deus, como Deus está na eternidade, Deus não tem tempo. Quando Deus fala um tempo, pode ser amanhã, como pode demorar anos e anos, né? Eu me lembro sempre do caso de Fátima, quando Nossa Senhora fala se eles queriam sofrer e se oferecer pelos pecadores, e os pastorinhos dizem que sim. E aí Nossa Senhora fala para Jacinta e para o Francisco. A Jacinta e o Francisco vêm logo comigo. E a Lúcia reclama, ela fala, e eu?
ela fala, tu ficas cá mais um tempo para dizer aos outros aquilo que nosso Senhor quer que digais. Olha que interessante, ela fala, ficas mais um tempo. A irmã Lúcia ficou mais 80 anos. Né? Fica mais Impressionante. um tempo, parece que é um tempinho. Ela, né? É. Ela morreu nonagenária. Então é interessante. Então, Jesus ele fala para a irmã, mais tarde, minha mãe, em pessoa, virá e Nossa. entregará um tesouro para vocês. Muito bem. Acabou essa aparição, essa manifestação. A irmã foi até a madre e contou. A madre falou, não, vamos ver com Dom Barreto, que é o nosso fundador e é o bispo. Dom Barreto falou, bom, a gente não precisa ficar dando muita explicação. Vamos dizer o seguinte, vamos reunir as irmãs e vamos falar para elas, olha, vamos rezar pela esposa do Pedro, essas duas jaculatórias, essas duas orações, vede, ó Jesus, e meu Jesus, ouvi nossos rogos. Vamos rezar. Muito bem. Dom Barreto, a madre, as irmãs todas começaram a rezar essa oração. Não existia coroa das lágrimas ainda. Então elas foram rezando de cabeça. Várias vezes. Várias vezes durante o dia, trabalhando, fazendo as coisas. Vede, ó Jesus, meu Jesus, ouvindo. Foi. Dali a pouco chega a notícia. Aquela mulher que estava desenganada, que os médicos tinham dito para ele já providenciar até o funeral, ela não só melhorou, como ela não tinha sinais da doença. Ela tinha um tumor no cérebro, um tumor maligno, enraizado. E os médicos fizeram os exames e fizeram os testes e nada. E os médicos falaram, olha, nós não, do mesmo jeito que nós não tínhamos recurso para tratar, nós não temos recurso para explicar agora o que aconteceu. Ela concluiu a sua gestação sem nenhum dano para o bebê. O bebê nasceu perfeito. Ela não teve nenhuma sequela, não teve câncer, ela morreu idosa, já morreu de outras causas, né? O câncer nunca voltou. Foi uma coisa assim, uma cura. E as irmãs viram que ela foi curada. Então, Dom Barreto, a madre, falou, bom, se não fosse do céu, se não fosse de Deus, essa cura não teria se operado. E outra, a oração, se a gente parar para pensar, não precisa nem ser teólogo para entender. O que a oração tem de errado? Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. É verdade. A gente está pedindo para Jesus olhar para as lágrimas da sua mãe, que é a que mais o amou na terra. É verdade. Nossa Senhora é Imaculada, é perfeita. Não tem ninguém que amou mais Jesus. E outra, ela é mãe dele. Né? Quem ama mais um filho? A mãe. Não tem como. Né? Eu costumo dizer, eu sou pai, mas eu fico olhando, né, a relação dos meus filhos com a mãe, eu fico pensando, falei, é um negócio que não dá para explicar mesmo. Né? A gente que é pai, a gente tem um amor de pai e amor de pai. O amor de mãe é um negócio tão inexplicável que Deus colocou na boca do profeta Isaías que o amor dele é igual ao amor de uma mãe. Deus compara o amor dele por nós com o amor de uma mãe. É um negócio inexplicável. Maravilhoso. Né? E aí Jesus fala, aquela que mais vos amou na terra. É isso, ela é mãe e ela é imaculada. Então, é aquela que mais amou na terra e aquela que mais ama no céu. Porque ela não parou de amar. Ela está viva, ressuscitada no céu ao lado do seu filho. Então, não tem erro. E o outro pedido é, meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Nada de mal. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, pelo sofrimento, pelas dores. Puxa vida, não tem nada de... Então, as irmãs rezaram e a cura se deu. Bom, Dom Barreto já falou, bom, tem alguma coisa de Deus aí. No ano seguinte, 1930, dia 8 de março, a irmã Mara estava rezando no mesmo lugar. Ela mesma vai escrever uma cartinha para o fundador e a fundadora, deixando por escrito, ela falou isso pessoalmente, mas ela deixou registrado o testemunho do que aconteceu. E é interessante a simplicidade com que ela escreve. Ela diz assim, eu estava muito bem acordada, muito bem alimentada, com os olhos bem abertos, enquanto rezava diante do altar do Santíssimo. Quando ela escutou um farfalhar, um movimento como que de tecido, e quando ela olha para o lado, ela vê, deslizando sobre o piso, os pés não tocavam o piso. Havia como que uma nuvenzinha sob os pés de Nossa Senhora, e ela se deslocava sobre o piso, vindo na direção onde a irmã estava.
e ela se colocou diante da irmã. Eu tenho aqui uma imagem que é uma réplica da primeira imagem. Vou até pegar aqui. Pega lá para a gente, por favor. Aqui, ó, está do lado aqui. E daqui a pouquinho nós vamos falar, vou fazer as perguntas. Vamos prestar atenção primeiro na história toda maravilhosa. Isso, ela está aqui do meu lado. Ó. Essa Ai, imagem que linda. Aqui, né? Linda. Ela tem a nuvenzinha nos pés. Estou vendo, é. Olha que interessante, né? Deixa eu virar aqui. Ela tem a nuvenzinha nos pés. E Nossa Senhora se coloca diante dela assim, desse jeitinho. Ai, que linda. Nossa Senhora vem diante dela. E é interessante que ela já tinha visto Nossa Senhora outras vezes, mas ela narra que ela vê Nossa Senhora com uma beleza diferente. E ela vê Nossa Senhora com vestes diferentes. Nossa Senhora trazia um vestido roxo, um manto azul e um véu branco, mas com uma diferença. Esse véu está dobrado sobre o peito. E ele cai aqui, ó, pelas costas dela. Estou vendo. Então, e também Nossa Senhora, ela tinha a cabeça bem inclinada e olhava para ela. Então, a irmã, ela constata isso, né? E ela vai narrar. Ela olhava para mim. Ela estava ali diante de mim e ela se abaixou. E ela trazia nas mãos um terço branco. E a irmã Amália vai dizer, as contas eram como de pérolas, que brilhavam, cintilavam, bem brancas. E a irmã prestou bem atenção naquele terço e ela viu que é muito parecido com o terço de Nossa Senhora das Dores. Geralmente, o terço de Nossa Senhora das Dores ele tem as contas escuras, mas são 7 grupos de 7 contas, com contas maiores no meio. É igualzinho, só que era branco. A diferença era a cor, ele era branco. Quando Nossa Senhora se inclinou, ela tem as mãozinhas estendidas, né? Aqui é porque caiu a coroinha da mão dela. Eu fui pegar e eu derrubei aqui o tercinho, mas ela trazia aqui a coroa nas mãos. E ela oferecia a coroa. E ela disse à irmã Amália, esta é a coroa das minhas lágrimas. Ai, que lindo. As orações, o meu filho já vos deu. Ou seja, aquelas orações, elas eram jaculatórias para serem rezadas neste terço. Ela falou, então, as orações meu filho já deu. E agora ela mostrava o modelo. Onde vocês vão rezar? Em grupinhos de 7 setenas. Né? Não é uma dezena, é uma setena. Então, vocês vão rezar assim. Só que é interessante que Nossa Senhora não ficou dando muitas instruções. Ela não diz, tal oração, reza em tal lugar. Tal. É interessante, ela simplesmente ensinou. Quem discerniu como fazer isso foi o bispo. Olha! A autoridade da igreja. Nossa Senhora, claro. ela só disse, ó, o modelo é esse, as orações são essas. Como fazer? A autoridade da igreja vai dizer. E quem disse, né, como deveria ser as orações foi o bispo. E aí Dom Barreto disse, não, então, o meu Jesus ouvi nossos rogos, que é uma oração mais curta e mais fácil de repetir, nas contas menores. O Vede, ó Jesus, que é uma oração maior, né, e que tem um peso maior, no entremeio, né, no lugar do Pai Nosso, do que seria o terço das dores de Nossa Senhora. A coroa das lágrimas, ela não tem mistérios, tem gente que contempla até as 7 dores de Nossa Senhora, não tem problema, mas ela não tem mistérios. Ela foi feita, foi revelada para ser uma oração rápida, curta, para durar pouquinho tempo. E aí, então, muito bem, Nossa Senhora falou, essa é a coroa das minhas lágrimas. E eu estou muito contente, minha filha, porque o meu filho quis me honrar. Ai, meu Deus, nas que minhas dores e nas minhas lágrimas. E ela disse assim, e ele está disposto a derramar muitas graças sobre aqueles que honrarem as minhas dores e as minhas lágrimas. Nossa. E aí, então, ela começa a fazer as promessas. E aí Nossa Senhora vai dizer, quem rezar, minha filha, estas orações, esta coroa terá uma eficácia sobre as hostes infernais. Ou seja, esta coroa tem uma eficácia exorcística sobre o mal. Nossa Senhora fala sobre os possessos e sobre aqueles que sofrem graves tentações. É a obsessão. Né? Ou seja, a possessão, seja a obsessão. Nossa Senhora ela promete. Quem rezar essas orações alcançará a libertação do poder
do mal. Depois ela faz uma segunda promessa. Ao rezarem estas orações, vocês alcançarão a conversão dos membros de uma seita infiltrada em parte significativa da igreja. Olha que interessante, Nossa Senhora não fala assim, não, nós vamos extirpar, vamos acabar. Não, Nossa Senhora é mãe. Ela fala, essas orações vão alcançar a conversão. A conversão. Nós vamos recuperar essas pessoas. Essas pessoas, ela não fala o nome da seita. Ela fala, vai ter uma seita que vai se infiltrar na igreja, mas esta oração, ela vai alcançar a conversão destas pessoas. Essas pessoas virão para Deus, vão trabalhar para Deus. E depois ela faz uma terceira promessa de que as pessoas alcançariam também a conversão dos pecadores ao rezar essa coroa. A conversão dos pecadores ao rezar essa coroa, principalmente dos espíritas. Nossa Senhora fala especialmente dos espíritas. Por quê? Na época da aparição, era uma época em que o espiritismo estava crescendo muito no Brasil. Nossa Senhora falou, olha, essa oração vai alcançar a conversão de muitos espíritas. Muito bem. E aí essa aparição termina. Depois, no dia 8 de abril, um mês depois, de 1930, no mesmo lugar, aparecem Jesus e Maria, mãe e filho. Ai, Santa Maria. Jesus aparece manietado, com as mãos amarradas, do jeito que ele foi entregue a Pilatos. Ele trazia as mãos amarradas, Nossa Senhora o vestido roxo, o manto azul e o véu como uma echarpe, né, dobrado sobre o peito. E Nossa Senhora vai dizer à irmã Amália, minha filha, eu quero que você olhe para como você nos vê e mande gravar uma imagem nossa, como você nos vê, numa medalha de metal. Nossa. Um verso, você deve colocar Jesus como você o vê. E ladeando a imagem de meu filho, a seguinte invocação. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai a pátria brasileira do erro que a ameaça. Aí eu vou te falar uma coisa impressionante, né? Porque a pátria brasileira. Na hora de fazer a medalha, foi Dom Barreto que mandou fazer a medalha, o Ourives não conseguiu colocar a frase desse tamanho. Falou para Dom Barreto, não vai caber. Aí Dom Barreto falou, então coloca o mundo. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Então, mudou a oração. Depois, Dom Barreto, ele falou para a irmã Amália, ele falou assim, será que Nosso Senhor ficou bravo que eu mudei a oração? E ela pergunta depois, numa outra ocasião, e Nossa Senhora vai dizer para ela, não, se o bispo fez, está feito, as graças são as mesmas. Olha que interessante. Então, muito interessante. Não alterou em nada, mas mudou a frase. A frase inicial é bom que a gente saiba. É bom saber. O amor de Jesus, também. amor de Nossa Senhora pelo Brasil, por nós brasileiros. Puxa vida. Nossa. É uma coisa, né, grande. Porque a gente olha muito as aparições de outros países, de outros lugares, e fala, puxa vida, né? Parece que o Brasil ficou esquecido na história. Né? Mas não, Jesus olha com amor pela nossa terra, que é a terra de Santa Cruz, a terra é dele. O Brasil pertence a ele. Graças a Deus. E então, vem essa invocação. E ela falou, diante e em volta da minha imagem, você vai gravar a seguinte invocação. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Aí tem muita gente que discute até, né? Muita gente me procurou quando eu comecei a divulgar. Teve até uns professores de português que falaram, eu não rezo, derrubaram. Aí me deram toda a explicação gramatical, falando, não, porque o mais correto é derruba o império infernal. Eu falei, não, mas o texto da revelação privada fala derrubaram. Aí eu fui procurar o porquê que derrubaram. E eu encontrei um comentário de Dom Barreto, no arquivo de Dom Barreto, ele faz um comentário do porquê que no passado derrubaram. Porque o inferno, ele já é poder vencido. Nossa Senhora já derrubou. Amém. O inferno já perdeu.
Amém. O dragão, ele sabe que ele já foi vencido, as Amém. lágrimas de Nossa Senhora já derrubaram. Daí, o furor do demônio contra essa devoção, contra a veneração das lágrimas e das dores de Nossa Senhora. Por quê? Porque elas já derrubaram. Agora, o que vai acontecer ainda é que esta vitória, ela já existe na eternidade, mas ela ainda não se manifestou no tempo. Chegará o momento em que esta manifestação ocorrerá no tempo. E o demônio sabe disso, e daí o furor dele em relação a essa devoção. Então, por isso, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Ou seja, o demônio está calcado aos pés da Virgem Maria. O demônio nada pode contra Nossa Senhora e contra os devotos de Nossa Senhora. Ele não pode nada. Amém. Graças a Deus. É isso. E aí, Nossa Senhora pede para fazer essa medalha. Aí, o próprio Dom Barreto, a Madre Vilac, tiveram a ideia. Falou, então, vamos colocar essa medalha na coroa. Isso. Vamos colocar, já que a coroa é a devoção revelada. E a medalha também, vamos colocar as duas coisas juntas. E Nossa Senhora faz uma série de promessas também em relação à medalha. A principal promessa em relação à medalha, que é muito interessante, Nossa Senhora diz assim, que essa medalha ela deve ser distribuída a qualquer pessoa. Nossa Senhora fala, mesmo aos que não creem. Se vocês derem esta medalha, mesmo aos que não creem, o resto, meu filho e eu faremos. Ai, que lindo. É o sacramental. É uma porta de entrada para Deus na vida daquela pessoa. Eu tenho aqui do meu lado, vou até te mostrar aqui. Mostra. Eu carrego esses saquinhos aqui, ó, de medalhas. Tô vendo. Onde eu vou, eu distribuo. Ai, eu distribuo para qualquer pessoa. Eu paro, às vezes falo, já ouviu falar de Nossa Senhora das Lágrimas? Não, nunca ouvi. Eu tenho aqui uma medalhinha, vou te dar. E eu dou a medalha aí para a pessoa leva. E aí eu sempre confio nisso que Nossa Senhora falou. Lógico. Dê a medalha. O resto, meu filho e eu faremos. Resolvem. É isso aí. E Nossa Senhora também ela promete que aqueles que carregarem consigo a medalha devotamente não morrerão sem a penitência final, o arrependimento final dos seus pecados e sem os sacramentos. Olha que coisa, né? Uma grande maravilhoso. Graça. Receber os sacramentos na hora da morte, receber a graça da penitência final, tá bom, tá ótimo. Dá tempo de ter tempo de se arrepender e confessar de verdade, é tudo que a gente quer. Não, é tudo que a gente quer. E Nossa Senhora fala muito disso, dessa graça. É uma graça grande, isso. E depois ela fala, né, isso mais tarde, uma outra aparição, Nossa Senhora dirá, o Brasil me pertence. Graças a Deus. Ele me foi dado. E é verdade isso. E é interessante que a aparição aqui em Campinas, ela se deu na mesma época em que os bispos do Brasil pediram ao Papa Pio XI, para que proclamasse Nossa Senhora Aparecida oficialmente como a padroeira do Brasil. Esse pedido foi feito em 1930. Olha que interessante. Dia 16 de julho de 1930, o Papa Pio XI assinou o decreto do padroado de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, como padroeira principal do Brasil. Tá. Interessante que Pio XI ele chama a Nossa Senhora Aparecida de a defensora perpétua do povo brasileiro. Graças a Deus. Né? E aí, isso em 1930. Generalíssima, não é? Generalíssima, depois do Exército, enfim. Em 31, o cardeal Leme, do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme, ele convidou os bispos do Brasil para virem ao Rio de Janeiro, que é a capital federal. E Dom Leme teve uma ideia iluminada, inspirada pelo Espírito Santo. Dom Leme disse, bom, Rio de Janeiro é a capital federal. Vamos trazer Nossa Senhora para o Rio de Janeiro, a imagem original de Aparecida, vamos tirá-la da Basílica, trazer Nossa Senhora para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, capital federal, iremos consagrar o Brasil a Nossa Senhora. O episcopado inteiro do Brasil foi ao Rio para dar o Brasil a Nossa Senhora. E aí o mais interessante é que quem era o presidente do Brasil nessa altura? Getúlio Vargas, que era ateu. Getúlio era ateu.
Mas Getúlio viu o tamanho da comoção dos católicos em relação a Nossa Senhora Aparecida, que Getúlio deu ordem para que fosse enviado um vagão, um trem, fretado pelo governo federal, para buscar Nossa Senhora Aparecida em Aparecida. O trem saiu da Central do Brasil e o Getúlio mandou armar um vagão capela, um camarim, para colocar Nossa Senhora. A Nossa Senhora. E Nossa Senhora foi retirada da Basílica e vieram padres, bispos, e o trem onde a imagem de Nossa Senhora foi transportada, foi colocado o brasão da Basílica na frente do trem, para que as pessoas soubessem que Nossa Senhora estava passando pela cidade. Que lindo! E no Brasil foi uma apoteose, as pessoas levavam os doentes, levavam os enfermos até as estações de cada cidade, e a imagem de Nossa Senhora era mostrada, pelo menos da janela do trem, para que as pessoas pudessem ver a imagem da padroeira. Muitas curas foram registradas nessa ocasião. Lindo. E Nossa Senhora foi trazida. Quando Nossa Senhora chegou na Central do Brasil, o Getúlio Vargas ele deu ordem para que as Forças Armadas brasileiras fizessem escolta de chefe de Estado para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E é interessante que o Getúlio, que nem católico era, ele foi para receber a imagem de Nossa Senhora e retirou a faixa presidencial. E aí o cerimonial da República disse: senhor presidente, mas é uma cerimônia oficial, é melhor que o senhor fique com a faixa. Ele disse: não é conveniente que o presidente do Brasil se vista como presidente diante daquela que os brasileiros aclamam como sua rainha. Então ele tira a faixa, ele retira a faixa na presença de Nossa Senhora. Nossa Senhora deveria ser levada até a portada da igreja de São Francisco de Paula, aí no Rio, né, que é uma igreja histórica, no centro histórico do Rio, mas a multidão tomou as ruas. Mais de 1 milhão de pessoas estavam nas ruas do Rio para receber a padroeira. Naquela época não existia missa concelebrada, cada padre tinha que rezar a sua missa. Foram armados mais de 50 altares nas ruas do Rio, e de hora em hora a Santa Missa era rezada por vários sacerdotes para receber, preparando o povo para Nossa Senhora chegar. Quando Nossa Senhora chegou, veio um carro do Exército para transportar Nossa Senhora, não foi possível, e aí o Getúlio cedeu o carro do presidente da República, e o cardeal Leme veio com a imagem da padroeira em carro aberto, para que o povo pudesse ver Nossa Senhora, e Nossa Senhora foi colocada no seu trono, na porta da igreja de São Francisco de Paula, e ali o episcopado do Brasil consagrou o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. E é interessante o clamor, o cardeal Leme, ele tinha uma voz muito potente, e ele fez a aclamação a Nossa Senhora, quando ele disse, né, Rainha do Brasil, salvai o Brasil. E aí ele foi falando de tudo que tinha no Brasil. Salvai as nossas crianças, salvai os nossos velhos, Rainha do Brasil, o Brasil é vosso. Amém. O Brasil vos ama, salvai Amém. O Brasil. E aí, então, foi feita a consagração do Brasil. Acabada a consagração, o Papa transmitiu a bênção apostólica por rádio. O Papa de Roma deu a bênção apostólica aos brasileiros, foi transmitido por sinal de rádio no Rio de Janeiro. Qual era o Papa, Rafael? Papa Pio XI. Pio XI. Ele deu a bênção apostólica a todos os brasileiros que aclamassem Nossa Senhora naquele dia como padroeira, e indulgência plenária a todos os que estavam presentes no Rio naquela ocasião. O Brasil foi dado a Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora aparece em Campinas, o que ela vai dizer? O Brasil é meu. Ele me pertence. E realmente os bispos deram o Brasil a ela. Ela disse: o Brasil é meu. É tudo dela. O Brasil. E ela disse ainda: se eu ouvir numa escola, numa casa, em qualquer lugar, ao menos uma jaculatória da minha coroa, eu virei sobre aquele lugar e cuidarei das pessoas que ali estão. É muito curioso que Campinas, o estado de São Paulo, teve a Revolução de 32, que foi contra o governo federal, os paulistas lutaram contra as tropas do Getúlio, e o Getúlio mandou bombardear Campinas. Campinas foi uma das cidades que foi foco de ataque. As casas que conservavam dentro delas uma estampa ou uma imagem de Nossa Senhora das Lágrimas não foram atingidas. Amém. Durante o bombardeio de Campinas.
É interessantíssimo. É maravilhoso. As casas foram preservadas. Tem uma casa no centro de Campinas que ela foi totalmente destruída. A casa ao lado, pela proporção da bomba, explodiria facilmente o quarteirão. As duas casas ao lado, de um lado e de outro lado, eram de pessoas que eram muito devotas de Nossa Senhora das Lágrimas e tinham as imagens. Somente a casa do meio foi danificada. As duas casas ao lado se preservaram, não tiveram um vidro quebrado. Mesmo com a proporção da bomba. Nossa, por aí meu se Deus, vê que maravilha. a deferência, o cuidado de Nossa Senhora, onde ela é honrada nas suas lágrimas. E Nossa Senhora, ela disse assim, ainda, né, das muitas promessas que ela fez, ela disse assim, aqueles que rezarem em família, ela disse, se estiverem todos da casa, melhor, mas se estiver a maioria, eu aceitarei. E ela diz assim, se as pessoas rezarem pelo menos uma vez por mês, a coroa das lágrimas em família, eu prometo que eu me encarregarei de conceder a graça do arrependimento final a todos os membros dessa casa. Ai, que Ninguém bênção. tem o arrependimento final. Ela diz, mas aqueles que nas casas, nas empresas, nas escolas, reunirem os seus e rezarem a cada 15 dias, além de dar o arrependimento final, eu prometo que virei eu mesma para cuidar das relações entre as pessoas que ali estão. A relação do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Eu cuidarei das relações difíceis ali. É uma coisa muito para o nosso tempo. É, né? Muito. É atualíssimo. É interessante. E depois ela disse, mas aqueles que rezarem todos os dias, e sobretudo aqueles que ensinarem os outros a rezar, especialmente aqueles que ensinarem as crianças a rezarem a coroa das minhas lágrimas, além de todas as graças que eu prometi anteriormente, eu prometo que na hora do combate final, em que o demônio virá pedir o seu direito sobre a alma deste pecador, virei eu mesma para buscá-lo e para defendê-lo. E quando este meu filho morrer, chegando no céu, eu o apresentarei a Jesus. E direi assim, eu acho lindo isso. Ai, que lindo. Ela disse, eu direi assim, Jesus, meu filho, veja aqui este outro meu filho, teu irmão, que na terra honrou as lágrimas daquela que mais te amou na terra. Ai, que lindo. Te ama no céu. Rafael, é emocionante essa história. Eu estou chorando aqui já. Eu vejo assim que é uma graça para o nosso tempo. Nossa. E é uma oração simples, né? Muito simples. Simples. É uma oração, eu já contei no relógio, 7 minutos dá para rezar a coroa. 7 minutinhos. Você quer rezar agora? A oração, podemos rezar, para fechar. A coroa das lágrimas, ela tem uma oração inicial. Vou até pegar aqui um folhetinho que eu tenho. Vocês acham com facilidade esses folhetinhos que tem a imagem? Então, só uma coisa aqui que estão me perguntando onde é que compra o livro para saber a história. Eu até ganhei um, mas eu já me falaram que tem umas coisas que não estão certas ali. Mas aí, onde é que compra o livro, a medalha e o santinho com a medalha e o terço? As medalhas e terços, eu recomendo sempre o perfil chamado Medalhas Lágrimas Oficial. É o Hélio e a Adriana que cuidam desse trabalho, e eles imprimem as medalhas em alta definição. Então, são medalhas que dá para ver bem a imagem, dá para ler bem a oração. Chama medalhas e lágrimas. Medalhas, lágrimas, tudo lágrimas, junto. Medalhas, lágrimas, underline oficial. Tá. Então, é no fácil Instagram. Deles pelo Instagram. Essa história toda, com esses detalhes todos, ela está sendo composta ainda com todos os documentos. O que tem, e eu recomendo, tem a editora do Centro Dom Bosco, a editora Imaculada, do Anderson Reis, começou a publicar os escritos da irmã Amália. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui atrás 4 volumes. São esses livrinhos aqui. Esses escritos, todos aqui,
é o conteúdo dos diálogos de Jesus e Maria com a irmã. Nossa! O primeiro livro, mais importante, é esse aqui, ó, Glórias e Poder de Nossa Senhora das Lágrimas. Esses livros todos eu escrevi a introdução deles. Então, aqui, por exemplo, nesse aqui, eu conto brevemente a história. Eu só não coloquei os detalhes todos, eu ainda vou escrever um resumo mais completo para publicar. Eu estou esperando a autorização, inclusive, de alguns documentos que eu preciso da autorização das pessoas de onde eu peguei os documentos para poder publicar. Mas tem esses aqui, ó, que são os escritos da irmã mesmo. Aí você lê na fonte, é fonte primária. É a própria Centro irmã. Dom Bosco e Anderson. Do Centro Dom Bosco, qual é o outro? É o Anderson, né? É o Centro Dom Bosco ou a Editora Imaculada. Imaculada. Aí tem aqui, ó, O Bom Combate da Alma Generosa, que são conselhos de Jesus para os leigos que vivem no mundo. Nossa, interessantíssimo esse livro. Né? A gente compra isso com gente. Aqui, O Presídio de Amor. São locuções interiores. É Jesus no sacrário falando com ela e explicando por que ele fica preso no sacrário dia e noite. Porque ele é um prisioneiro de amor. Ele nos ama tanto que ele fica preso esperando que nós cheguemos até ele para adorá-lo. E ninguém vai. Poucos vão. E tem esse aqui que é o Lições de Jesus Vítima, que Jesus fala para os consagrados. Mas serve para todo mundo, dá para ler. O Lições de Jesus Vítima, ele tem um dos pontos assim mais bonitos, porque aqui Jesus ele explica por que a devoção das lágrimas, as lágrimas da mãe dele, elas têm uma importância e um poder tão grande. Jesus ele fala assim, que na quarta estação da Via Sacra, quando ele encontra com a sua mãe no caminho do Calvário, ele fala assim, eu vou te explicar, missionário, ele chamava a irmã de missionário, ele falou, eu vou te explicar, presta atenção, missionário, né, o sentido desta devoção. E ele diz que no meio daquela turba de gente xingando, insultando, blasfemando, e ele com o peso da cruz sendo batido, cuspido, num dado momento ele olha, ele cruza o olhar, ele vê no meio da multidão a sua mãe. E ele diz assim, naquele momento, eu tive um dos momentos mais dolorosos da minha paixão. Ele diz, ser preso, eu aceitei. Ser batido, eu aceitei. Ser flagelado, eu aceitei. Ele falou, mas me doeu ver os olhos da minha mãe cheios de lágrimas. E quando eu vi que a minha mãe chorava por ver o meu estado, eu chorei. E ele disse, então, o sentido desta devoção, se você quer saber o valor das lágrimas da minha mãe, o valor das lágrimas da minha mãe, elas custam as lágrimas de um Deus feito homem, porque por conta das lágrimas dela, eu derramei as minhas. Ai, que lindo. E aí, enfim, é um livro riquíssimo, né? Nesse Lições de Jesus Vítima, ele fala que quando ele cai pela primeira vez, sobrecarregado com o peso da cruz, ele diz, naquele momento, eu rezei por todos aqueles que eu havia chamado para serem padres e bispos, porque os apóstolos eram bispos, depois vieram os presbíteros, os diáconos. Jesus disse, naquele momento em que eu caí, sobrecarregado com o peso na cruz, eu pensei em todos aqueles que eu chamaria para o meu serviço até o fim dos tempos. E eu pensei nas infidelidades, nos pecados, nas ingratidões que eu receberia de todos eles. Ai, que e eu pesado. me deixei esmagar pela minha cruz em reparação dos pecados do clero. Nossa Senhora. É uma coisa assim... Rafael, isso tudo foi o diálogo da irmã Amália com Jesus, não é isso? Sim, que está no livro, entendi. Isso. Na verdade, aqui estão publicados 4 já. O Centro Dom Bosco publicou mais um, eles não me mandaram ainda, estão me devendo. O Dons e Frutos do Espírito Santo, que é mais um desses cadernos, e depois tem mais um ainda, chamado Cavalgada de Glória, que fala sobre a santificação e as penitências como caminho para a santificação. Então, eles vão publicar tudo. É tudo o que essas revelações disseram para ela, está sendo tudo publicado. Então, isso aqui
é uma coisa para ter em casa e Com não é para ler de certeza. uma vez, é para ir rezando. Não, isso. Para se alimentando, lê de novo, medita, lê de novo, faz um Isso, propósito. Nossa, é só de você isso. falar já emociona. Tem muita gente emocionada, eu fiquei também. Só de você contar, já toca na alma da gente, no coração, já emociona. Estou impressionada. Hein? Sabe de uma coisa? Eu queria dizer para as pessoas aqui, a gente deixar fazer as perguntas outro dia. Sim, a gente pode fazer outra conversa só para Não responder é? as perguntas. Isso, Sim, vamos fazer isso. isso, podemos Porque marcar. fizeram várias perguntas importantes, mas eu acho que hoje, essa primeira live, o mais importante foi você colocar para a gente dessa maneira tão simples e fácil de entender. Todo mundo entende, todo mundo está entendendo e toca. Você tocou na minha alma, no meu coração. E várias pessoas dizendo aqui, não sei se você consegue ver daí, a mesma coisa. Sim, sim. Está conseguindo, né? As pessoas dizendo que foram tocadas e emocionadas. Então, vamos combinar, gente, numa outra live, eu vou combinar com o Rafael, aí a gente reza, numa outra live, a gente reza a Coroa das Lágrimas e Isso, responde as as perguntas. perguntas. Não Isso aí. é? Combinado, Ai, combinadíssimo. Rafael, foi maravilhoso. Salve Maria Puríssima. Salve Amém. Maria. Nossa, que coisa mais linda. Agora vou ter que. Deixa eu te fazer uma pergunta, antes da Coroa das Lágrimas. Eu tenho um filho que mora comigo e um filho que mora no Rio. Então, nenhuma vez por mês ele vai estar junto comigo aqui. Pode fazer FaceTime online, ele lá e nós Pode, dois. pode. Deve Sim, poder, sim. né? Tá valendo, tá valendo. Vamos fazer. Nem que for uma vez por mês, eu vou fazer com os dois assim, o de lá e eu e ele aqui. É isso aí. Olha, Rafael, eu quero te agradecer muito. Deus te abençoe muito, a sua família, suas filhas, a sua missão. Graças a Deus que você veio aqui hoje. Foi excelente. Uma live assim. Eu estou em êxtase aqui. Muito lindo, lindo. Ah, outra coisa que eu queria te perguntar. Existe algum lugar que mostra, tem registro desse trem trazendo a Nossa Senhora de Aparecida com O o brasão da emblema, Basílica com o tem, tem, brasão? Tem. tem. É onde? O próprio site da Basílica, o site do Santuário Nacional, ele tem as fotos históricas do Centro de Memória. E existem as fotos de Nossa Senhora sendo levada de trem, chegando no Rio, tem as fotos do Cardeal Leme com ela. Eu quero ver. Essas fotos eu tenho também depois aqui, eu posso mandar para você, mas a gente, Vamos quem ver. quiser, quem está em casa, está nos acompanhando, pode acessar o site da Basílica e vocês conseguem ver. É muito bonito. Então, gente, só me perguntaram, essa live vai ficar salva, claro, imagina. Tá, vai ficar salva. Seguem o Rafael Tonon no canal. Qual é o seu canal? O seu endereço é Rafael Tonon? Isso, o perfil no Instagram é @Rafael com PH, né? Rafael.tonon, T-O-N de navio, O-N de navio. E no YouTube também é canal Rafael Tonon. Como Vocês me escreve, como acham está aqui. no YouTube e no YouTube eu faço as meditações de Santo Afonso de Ligório, 10 minutinhos, a partir dos textos de Santo Afonso, todo dia de manhã. 6 da manhã eu entro ao vivo, mas depois fica salvo lá. Quem quiser meditar durante o dia, tá lá. Isso aí eu posto todo dia, e aí tem as lives, os outros assuntos, tô lá. Então, gente, sigam lá o Rafael Tonon. É como está escrito aí, vocês estão vendo aí, está o nome dele aqui escrito, né? E segue lá para vocês saberem mais e continuar. E vamos rezar o texto da Coroa das Lágrimas. E aí o Rafael volta outro dia para a gente rezar juntos e responder as perguntas, pode ser? Sim. Então está combinado. Muito obrigada, Deus te abençoe. Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado. E a cada um de vocês que esteve aqui conosco, divulgue, compartilhe, dê seu like. E vamos rezar a coroa. Eu vou desligar e vou rezar lá no meu cantinho também. Obrigada, Rafael. Ficar com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Abraço, gente. filho. Tchau, Obrigado. obrigada, querida. Tchau, gente. Muito obrigada. Então, depois que tiver de novo o Rafael conosco, eu aviso para vocês. Deus abençoe vocês. Boa noite.